para mim foi o seguinte: a gente aqui na escola teve um projeto que é o Robolab de Verão. Aí durante as férias a gente teve as aulas de robótica, a gente trabalhou em vários projetos. Dentre eles, o que mais se destacou foi a nossa lixeira inteligente. A nossa lixeira inteligente, a gente produziu ela com o intuito de deixar uma maneira de descarte de lixo mais eficiente e mais dinâmica. Aí, com essas aulas que a gente teve de forma dinâmica, eu aprendi mais a me interessar por tecnologia e também a usar essa tecnologia para a gente melhorar o nosso meio ambiente. Eu tenho até umas influências na minha família, que é meu irmão faz TI, ele trabalha na CIMED, ele está formado em análise e desenvolvimento de sistemas, e eu me interesso muito nessa área. Até na lâmpada a gente vê que precisa da robótica ou alguma programação, então tudo hoje em dia está ligado à programação. Meu maior desafio a fazer a lixeira inteligente foi a parte em que o design mesmo dela, da produção. Não foi em si a programação, porque a programação até que fácil, mas em si a parte da gente teve que colocar os fios certo na protoboard. Se a gente colocar agora pra montar uma protoboard, tu monta? Com a ajuda eu monto. Eu sou Alcione, coordenadora pedagógica do SEC Solange Viana, e nós estamos aqui com os nossos alunos apresentando um projeto de robótica na escola, que é um projeto muito importante, porque tem preparado os nossos alunos para o futuro aliado à tecnologia. As aulas com a robótica aliada à teoria, com a prática, faz com que essas aulas sejam mais criativas, mais interessantes, e eles se divertem e aprendem ao mesmo tempo. Um projeto muito bom, foi a primeira vez que veio para a escola, onde eles também já tinham essa proposta, lançaram para o professor para fazer a inscrição de alguns alunos, e a SEDUC abraçou esse projeto, onde eles passaram alguns dias das férias na escola, aprendendo, estudando e fazendo de forma prática tudo que eles aprenderam na parte teórica. É muito interessante porque a robótica, ela trabalha de forma prática conteúdos que eles estudam na disciplina de física, por exemplo. Então isso faz com que o aluno ele consiga ver nos conteúdos teóricos algo de interessante que ele vai poder aplicar numa profissão futuramente. Muita coisa, eu nunca tinha tido contato com nada de robótica relacionada à tecnologia, essas coisas. E com as aulas de robótica eu aprendi muita coisa, fazer programação também. Estou entrando nesse mundo, nesse meio, né? Me interessa bastante, sabe? Quando eu me interessar, comecei a me interessar muito e participo dos projetos. Então, todos os projetos que tem, eu estou sempre envolvida no meio, sendo ajudando, auxiliando, ou mesmo na organização, nos projetos. Muito conhecimento, é isso que eu tenho que falar. Assim. É um conhecimento, sim, novo, muito válido, principalmente para agora, para a nova era que está vindo das tecnologias, os novos de empregos, enfim, ajuda muito, vai seguir bastante na minha vida, nas pessoas. Sim, eu participo de Olimpíadas, mas na área das exatas, também participo da Olimpíada de Inteligência Artificial e participo do Polo Olímpico, SEDUC, né, que é o polo aqui na minha escola, todos os sábados. Então, no meu caso, são aulas de matemática, química e física, porque o polo olímpico é focado na área de exatas. Então, é focado para Olimpíadas de química, física e matemática. Porque a gente junta a teoria com a prática, principalmente na física, que usa as energias, química também, porque a gente pode fazer vários projetos relacionados a essas matérias, que juntando tudo é muito válido o conhecimento que a gente tem. A gente tem um projeto da lixeira inteligente que auxilia muita gente, porque o descarte de lixo fica mais adequado, mais higiênico, e é algo para o nosso dia a dia. A gente está querendo fazer um projeto não muito caro, para ser acessível para todos, e principalmente para colocar aqui na nossa escola, para ser algo mais útil, mais fácil, sustentável de usar e tudo mais. A formação do Metrotron, ela contribuiu, primeiro, né? Despertar em relação ao mundo tecnológico, né? Embora eu tivesse afinidade com a área, eu acho que a formação, né, trouxe esse algo a mais, né, para eu começar a perceber, né, que o mundo ele tem, né, se tornado cada vez mais tecnológico. E aí, lógico, né, a questão das ferramentas, né, dos recursos que a gente começou a utilizar, né,
foram colocados nos componentes dos dispositivos que são utilizados. Aí um tipo de aula diferente, né? Um pouco mais dinâmico, mais prático. As mudanças que eu percebo nos alunos são peças, né? Eu acho que eles também começaram a olhar mais para o mundo, né? Para ver o mundo do jeito que ele é agora. E, de novo, é um mundo muito tecnológico, onde a gente, cada dia que passa, né, a gente vê que a inteligência artificial, né, e os sensores, as câmeras, eles fazem parte do dia a dia, das ruas que a gente transita, dos dispositivos eletrônicos que a gente utiliza, né, e das ferramentas, né, que fazem parte do dia a dia da gente. Então, eu acho que eles começaram a enxergar, né, isso também, e lógico, né, isso afeta em relação às profissões, né, e então, as profissões do futuro. A premiação, né, e também essa certificação, ela mudou bastante no sentido de a gente ter um tipo de ferramenta, né, que pode possibilitar a gente, né, criar coisas não fora do mundo digital, né, mas dentro do ambiente real, né, com a questão da tecnologia 3D. Então isso tem ajudado bastante. Teve alguns momentos marcantes, né, especial assim, de um aluno que ele tem um pouco mais de dificuldade, né, de ter o acompanhamento por conta de questões neurológicas, e aí eu vi que comecei a perceber que ele tinha muita afinidade com a questão da eletrônica, né? Porque quando eu começava a dar aula, eu via que ele era o primeiro que se aproximava, né? Para ver, para conhecer, para querer saber o que era aquilo, né? E aí a gente meio que trabalha em grupo, né? Coloca os componentes e deixa ele lá e vamos fazendo, e eles vão tentando observar, e ele sempre foi se envolvendo cada vez mais, né? E aí eu comecei a trazer ele mais, né, e ele é um aluno assim, que se destaca bastante nessa área hoje. Hoje a gente tem que sempre perceber, né, o lugar e o momento que a gente está, né, em relação ao mundo. E, de novo, o mundo ele é tecnológico, né? Então as profissões, né, as empresas estão se modernizando. A gente tem cada dia mais, né, vendo a tecnologia fazer parte do dia a dia da gente. Então eu me sinto assim, né, na obrigação de me envolver, né, para poder conhecer, para poder saber, também para poder direcionar os nossos alunos por esse caminho. A mensagem que eu deixo para todos, né, é que eles comecem, né, a olhar para essa área, né, com mais atenção, né, porque, de novo, é o futuro da gente, né, a tecnologia, né, a inteligência artificial, a robótica, a automação, né, então a gente tem que perceber, né, ter esse sentimento de perceber o que está acontecendo na nossa volta, né. Então é ter mais atenção, né? Olhar para essa área e começar também, quem sabe, né? Criar um interesse e descobrir, é sempre o meu, né? Quer dizer, quando eu me formei, né? E aí fiz as formações, eu não imaginaria, né? Que chegaria até aqui, né? Depois de 5 anos de atuação, iria estar dando uma aula de eletrônica, de robótica, enfim, ia começar a me envolver mais com programação. E aí eu dizer que me faz bem, né? Me faz muito bem, mas de novo, também é uma necessidade, né, em relação ao que o mundo é hoje, né, para onde ele está caminhando. Eu sou o professor Jambes, eu sou professor de robótica aqui do Elvídio Nunes e de inteligência artificial e física. Aqui, como eu sou um professor de mais de uma disciplina, eu tenho várias experiências, né? Uma experiência com aula de IA, uma experiência com aula de física. Aí quando chega na aula de robótica, a gente percebe que os alunos têm um maior afinco, quer desenvolver mais os projetos. A gente percebe uma participação maior do que com as outras disciplinas, até porque é uma disciplina muito prática, onde vão colocar os conhecimentos que adquiriram em IA e até mesmo em física em prática, com os dispositivos ultrassônicos, as cores, ondas. A gente consegue trabalhar bem isso com a parte prática e a gente percebe bastante o engajamento dos alunos, participam bem, aí eles mesmos delegam o que cada um vai fazer. Isso já trabalha a parte da equipe, né, com eles, na questão do projeto, e vão discutindo, aqueles que têm mais habilidade, vai ensinando aqueles que não têm, e aí um ajudando o outro para depois sair o projeto bem direitinho. Antes do método Tron, a escola funcionava com poucos recursos, né? Eu e o professor Leonardo, professor de robótica aqui, a gente pagava do próprio bolso, e aí era bastante limitado, a gente tinha poucos sensores, e se aquele sensor queimar, já ficava bastante limitado. E o número de alunos era grande, né? Para fazer um trabalho bem feito, tem que ser 3, 4 alunos por computador, e acabava ficando 5, 6, e aí alguns alunos ficavam dispersos.
E após o método Tron, com mais recursos, a gente pôde fazer mais projetos, um trabalho em equipe menor, com 3, 4 alunos no máximo, e com isso teve a maior participação ativa do aluno. Isso veio a questão do multímetro, que me ajudou também nas aulas de física, que eu explico o que é voltagem, a diferença de voltagem, para calcular a voltagem, a amperagem, ele já vê na prática o que é isso, e calcular a questão da resistência, graças ao multímetro e os equipamentos que a Tron forneceu. A questão das formações que a Tron forneceu, porque assim, no meu curso de física, a gente não tem essa parte da robótica, né? E a gente precisou dessa formação para repassar para os alunos, para a gente ter aquela confiança e o aluno ter confiança no conhecimento do professor. Com o treinamento da Tron, a gente passou essa confiança para o aluno, e o aluno percebeu que o professor domina o conteúdo e começou a fazer os projetos melhores. Eu me chamo Ana Júlia, eu sou aluna do 3º ano regulado 7 Ovidio Nunes. Então, assim, foi uma coisa que me enriqueceu bastante, porque a gente sempre foi muito estimulado a produzir mesmo. Nunca foi uma coisa que tivesse muito, aqui tá uma coisa feita e vocês têm que entender como funciona. Não, a gente era dado que você tinha que aprender para executar aquilo sozinho. E é uma coisa que eu acho muito legal e que foi muito enriquecedora para os alunos. Você não ver algo produzido e entender como funciona, você aprender para poder produzir. A robótica, ela abre uma visão de mundo e expansão muito maior em um todo, assim, no mercado de trabalho. Eu vejo que há necessidade de pessoas que elas tenham um entendimento sobre esses programas, como eles funcionam, como é que eles são executados, é muito importante. Apesar de que a gente acha que está muito avançado, mas eu vejo uma questão de regresso muito grande na sociedade sobre esse conhecimento. Então, quando eles veem alguém que tem um entendimento melhor sobre isso, as pessoas têm uma opinião melhor sobre você, até porque você pode contribuir melhor também, né? Como no meu meio familiar, que as pessoas não têm entendimento. E aí, quando eu já tenho esse contato, já posso estar orientando. Então, assim, uma coisa que abriu minha mente e expandiu meus horizontes. E eu espero futuramente fazer alguma coisa relacionada com isso, que é uma coisa que eu gosto, me identifico muito, de executar algum projeto, fazer alguma coisa que as pessoas possam ver, poxa, uma coisa legal. Eu pretendo assim, trabalhar com isso, fazer alguma coisa, desenvolver futuramente. O projeto como um todo, na verdade, ele foi muito engrandecedor. Eu aprendi a trabalhar com os meus colegas, a gente trabalha em um grupo. E o melhor, eu acho que disso tudo que eu tirei de lição para a vida, é como você aprender a ouvir as pessoas que têm mais experiência sobre aquilo, tentando explicar uma coisa que é extremamente complexa e tentando fazer você entender como aquele sistema funciona. E uma das coisas também que é muito legal, assim, foram algumas oportunidades que eu tive com os meus amigos de levar esses projetos para fora da escola e ver a reação das pessoas, em como as pessoas ficam assim, nossa, que legal, sendo que para mim, que já tenho experiência, é um sistema super simples, né? Mas para eles que não têm conhecimento daquilo, é uma coisa super legal. Então, assim, é muito legal. Eu e os meus amigos, a gente trabalha muito em grupo. E essa parte de dividir, você fala aquilo, eu falo isso, dividir as tarefas, eu acho que também contribuiu muito para a minha forma de me comunicar melhor com as pessoas, tentar repassar o que eu quero, principalmente com acessibilidade, né? Tentar passar o que aquele programa faz de uma forma acessível, que o outro possa entender.